Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso curso Misticismo dos Povos do Livro, Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. Esse é o primeiro encontro intitulado O Caminho Místico. Essa série é dedicada ao misticismo nas grandes religiões monoteístas do Ocidente, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, como eu disse. Eu não sou, e isso eu garanto a vocês, um mistagogo, ou seja, alguém que vai iniciar vocês nos mistérios, nem muito menos vim aqui para fazer o papel de mestre espiritual, para oferecer a vocês um estado superior de consciência cósmica. Nós estamos aqui nesse curso com o interesse dos estudos da religião e, em particular, com o interesse na experiência religiosa. E o meu objetivo nesse curso é fornecer a você uma noção da amplitude e também da profundidade das reivindicações à experiência direta do divino nessas tradições religiosas que moldaram a nossa base ocidental. Nessa primeira parte da nossa aula inicial, vamos começar com um conjunto de perguntas, de questionamentos iniciais, cujas respostas podem fornecer alguma orientação para as próximas 19 aulas que vêm aí pela frente. Uma entrada adequada nesse assunto vai ser fornecida a partir de um conjunto de 3 perguntas básicas. A primeira seria: será que o misticismo simplesmente é um outro termo para o irracional e, portanto, indigno da nossa análise científica e acadêmica? Até certo ponto, essa é uma questão que surge do uso popular, que liga a ideia de misticismo, mistério, magia, mistificação e até mesmo a ideia de auto-ilusão. Ser místico significa estar fora de alcance. E o místico está, muito bem, digamos, perplexo, né? Mas a questão também surge do preconceito racionalista da ciência e da tecnologia contemporâneas, que tendem a equiparar o real, o verdadeiro, ao que é verificável e aquilo que é místico a uma evitação, a um afastamento da vida real. Se o que é real é o que é mensurável, então qualquer pretensão de estar no comando ou em contato com o que é imensurável, ou seja, o infinito, seria obviamente fruto do delírio dentro dessa lógica cartesiana obsoleta. E, de fato, a mesmíssima acusação pode ser feita, ou poderia ter sido feita, até certo ponto, contra qualquer confissão e denominação religiosa, contra qualquer base de denominação religiosa, né? De todas as religiões dizem que procuram contato com o que está além do empiricamente verificável. E, de fato, muitas declarações importantes na nossa vida cotidiana fazem o mesmo tipo de afirmação. A afirmação, por exemplo, eu te amo, dificilmente está disponível para um exame óbvio quanto ao seu valor de verdade. Os místicos, no entanto, vão afirmar que é exatamente o oposto. Eles vão afirmar que estão em contato com o que é mais real e não com o que é e não com o que não é irracional, ou seja, contra a razão, mas com o super-racional. Aquilo que vai além do que está disponível aos processos comuns da razão humana. Dizem que reduzir a verdade ao pragmatismo e ao demonstrável, na verdade, seria algo trágico. A sua afirmação, então, vai desafiar todas as epistemologias ou as chamadas teorias do conhecimento que são comuns e dominantes na nossa geração. E eles, de fato, vão inverter a chamada acusação de ilusão. Vão dizer que aqueles que afirmam apenas o visível é real são os que, dizem os místicos, estão mais fora do alcance dessa verdade. Só aí já vem uma primeira lapada do misticismo
na nossa tradição científica cartesiana conservadora. Segunda pergunta. Os místicos seriam, então, sempre adeptos extraordinários, constantemente em estado de transe ou constantemente tendo visões? Bom, o estudo do misticismo é, com efeito, o estudo do que é psiquicamente paranormal. E nós vamos ver, de fato, que aqui nesse curso o misticismo inclui alguns tipos religiosos extraordinários, como os visionários, os estáticos, né? Entram em êxtase. Nós vamos ouvir falar de visões altamente detalhadas do céu e do futuro, vamos ouvir falar de relâmpagos, lampejos de luz, clarões de vidência. Vamos ouvir afirmações de estar no corpo ou fora do corpo, mas o termo misticismo deveria, nesse contexto, incluir também todos aqueles que buscam uma devoção apaixonada, uma devoção pessoal do divino. E não precisam incluir esses fogos de artifício psíquicos, se nós podemos assim chamá-los. É uma devoção pessoal ao divino. É algo empreendido pelo indivíduo, uma devoção apaixonada, e é considerado pelo devoto mais importante do que qualquer outra coisa. É uma devoção, ou seja, requer comprometimento, consistência e prática. Muitos dos grandes escritores místicos nunca reivindicaram nenhum desses fogos de artifício psíquicos como visões ou estados de êxtase. Nós vamos ver também que o misticismo abrange praticamente todas as classes sociais, tanto os camponeses como os nobres, os pobres e os ricos, as mulheres e os homens, abrange todos os níveis de inteligência, desde os eruditos mais intelectualizados até os analfabetos. E, o que é de grande interesse, todos os graus de saúde emocional. Nós vamos ver que, às vezes, o misticismo está correlacionado com estados de neurose, mas outras vezes veremos que os místicos apresentam a mais robusta e radiante boa saúde psicológica. Assim como se pode apreciar a grandeza da música através do gênio de um Mozart, e talvez esse gênio devesse ser a norma pela qual toda música é medida, mas também admitiríamos que o estudante de piano principiante está lutando com a utilização normal dos 5 dedos, fazendo aquele exercício, né, para praticar os 5 dedos de cada mão ao piano. E isso também coloca esse estudante no grande mundo da música, mesmo que ele ainda esteja no início. Da mesma forma, os grandes místicos e visionários talvez vão nos mostrar o alcance do que é possível para uma vida de devoção a Deus, mas, ao mesmo tempo, o misticismo inclui aqueles que estão numa escala de desempenho muito inferior. Uma terceira questão inicial: não será o misticismo realmente a qualidade distintiva das religiões orientais, por exemplo, o hinduísmo e o budismo? Não estaremos, de fato, olhando para o lugar errado quando olhamos aqui no curso só para judaísmo, cristianismo e islamismo, quando buscamos o tal misticismo? Olha, é verdade que as tradições ocidentais estão geralmente associadas à observância externa da lei religiosa. Ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo vivem mais do ritual, vivem mais da moralidade dentro de uma comunidade, né? A nossa primeira imagem, quando pensamos em um judeu, um cristão e um muçulmano, não é a de alguém sentado em posição de lótus, mas a de alguém que está terrivelmente ocupado ali com os ritos, os trabalhos religiosos. Então, nós tendemos a pensar nessas religiões ocidentais em termos de atividade, muito mais do que em termos da contemplação que tradicionalmente nós associamos àquelas imagens, né, estereotípicas do que são os místicos. Mas nós vamos descobrir nesse curso que todas as 3 tradições, judaísmo, cristianismo e o islamismo, tem uma longa e robusta tradição mística,
cujos praticantes podem e têm reivindicado representar essas religiões na sua essência. Em outras palavras, não é uma questão de saber se um judeu, um cristão ou um muçulmano pode ser um místico. A afirmação deles é essa. Então, nós temos a visão de que o misticismo judaico, o misticismo cristão e o misticismo muçulmano realmente representam a essência do que tratam essas três tradições religiosas. E a propósito, vamos acrescentar aqui que as religiões asiáticas também têm um compromisso tão grande com os mesmíssimos elementos de lei, ritual e moralidade do que as religiões do Ocidente. Né? Então, tendo tratado essas questões iniciais, eu quero me aprofundar mais na temática do nosso curso, definindo, ainda aqui nesse nosso primeiro encontro, alguns termos básicos que vão ser recorrentes ao longo da nossa série. Lembre-se de que são definições adotadas pelo curso. São definições iniciais para permitir que a gente consiga conversar e falarmos a mesma língua. Elas não são, de maneira alguma, universalmente aceitas. Alguns alunos, estudantes, acadêmicos das ciências da religião, por exemplo, chegam a evitar falar sobre experiências religiosas. Então, nós estamos num território bastante limítrofe de consenso entre os especialistas da área. Ou eles não acreditam que esses fenômenos existam, ou vão partir do pressuposto de que esses fenômenos são muito difíceis de serem definidos. E eu aqui decidi apostar numa postura pouco tímida, numa postura mais ousada, pensando que esse é um fenômeno que sim existe e que, embora seja difícil de definir, é possível pelo menos fazer um princípio, né? Fazer um esforço. E ao longo dessas 20 aulas, eu quero provar isso para vocês, né? Parece muito, mas na verdade vocês vão ver que é pouco diante do universo fantástico que o misticismo ocidental pode ser ao estudante. Então vamos começar definindo a experiência religiosa, que eu já falei umas 4 vezes aqui. Eu vou utilizar uma definição que é a definição básica de um grande sociólogo da religião, radicado na Universidade de Chicago, já falecido Joaquim Warsh, que diz, aspas, a experiência religiosa é uma resposta de toda pessoa ao que é percebido como último, caracterizado por uma intensidade peculiar e questões em ação apropriada. Fecha aspas. Agora eu vou pegar cada um desses termos e vou tentar explicar o que significa cada parte dessa definição. O primeiro elemento que aparece na definição do Ash é a ideia de nota de resposta, né? O que indica que, para o religioso, essa experiência não é uma questão de fantasia, não é uma questão de auto-hipnose. Não, não, não. Não é um fenômeno autogerado, não depende de ter alguma droga particularmente boa. É antes uma resposta a algo que é real. E há um outro ponto, mesmo que a gente possa responder, né, que é o eu superior, aquela parte sua que está em contato com o divino, que está além dessa realidade, dessa existência física. Né? Quando ele diz a pessoa inteira, indicando que a experiência religiosa ela não é apenas uma questão de ideais, ou de vontade, ou de sentimentos, mas envolve o crente como um todo, incluindo o seu corpo. Portanto, não se trata simplesmente de ideias religiosas. Eu acredito que existe um Deus, como se fosse um credo, né? Não é apenas uma questão de vontade, eu quero ser santo, nem é só uma questão de sentir, eu sinto medo quando entro naquele lugar. Ela, na verdade, pode e envolve todas essas dimensões da pessoa humana, a mente, a vontade, os sentimentos e o corpo, não necessariamente todas juntas e o tempo inteiro, mas em princípio todas elas estão envolvidas na experiência religiosa. O trecho percebido definitivo, na definição, vai abordar dois tópicos importantes. A primeira é o que o termo percebido nos leva ao caráter inevitavelmente subjetivo da experiência religiosa. É a minha percepção daquilo que é definitivo. O que eu considero definitivo pode não ser o que você considera como definitivo, mas é essencialmente um ponto de partida profundamente subjetivo. Mas é a percepção do que é o último, e isso que nos leva ao termo religioso da transcendência.
A pessoa religiosa, ela pensa que está vivenciando algo que vai além. Ela está aqui nesse mundo real, mas pensa vivenciar algo que vai além. E é isso que a palavra transcendência significa, vai além do que é útil, do que é bonito ou do que é prazeroso para mim. Essa é uma experiência que está em outra categoria. O quarto elemento dessa definição é que a experiência religiosa é caracterizada por uma intensidade peculiar. É um elemento de realidade que está presente nessa experiência. Não é vestigial, não é algo vago, não é algo que eu possa ter entendido mal. Eu posso não ser capaz de dizer o que eu experimentei, mas eu posso afirmar claramente que experimentei algo. Algo aconteceu comigo. E, por fim, o trecho que diz que emite uma ação apropriada. Ou seja, isso faz diferença entre uma experiência estética, na qual eu ouço a música de Mozart e fico totalmente encantado pela música. Ouvir a música de Mozart não reorganiza necessariamente a minha vida em torno de Mozart. E é isso que a experiência religiosa genuína faz. Ela reorganiza a minha vida, até mesmo nos eixos fundamentais do tempo e do espaço, em torno daquilo que eu considero ser o poder supremo. E isso me leva ao segundo termo para a gente definir aqui, que é, obviamente, religião. Se a experiência religiosa é uma resposta ao que é percebido como o poder último, emitindo uma ação apropriada, então, portanto, uma religião seria simplesmente um modo de vida organizado em torno de tais experiências e convicções relativas a esse poder último. Esse modo de vida envolve uma comunidade de práticas compartilhadas. Os indivíduos não têm a sua própria religião. Uma religião é um modo de vida que é partilhado por muitos em torno de certas experiências e convicções últimas, e as comunidades encarnadas têm várias formas de mediar a experiência religiosa. Eles têm rituais, coisas que eles fazem de forma repetida, têm mitos, histórias que eles contam, tradição, doutrinas, crenças. Eles têm livros sagrados, e aí o título do nosso curso, né, Misticismo dos Povos do Livro, que são exatamente aqueles que seguem uma literatura sagrada como a Torá judaica, a Bíblia cristã e o Alcorão muçulmano. Então, eles têm livros sagrados, eles têm esses códigos de moralidade, e todos esses aspectos da religião vão mediar ou procurar mediar o poder da experiência religiosa de forma indireta e, portanto, não ameaçadora. Uma das funções religiosas do ritual é permitir que as pessoas participem daquilo que é percebido como poderoso, sem serem destruídas por esse poder, por esse algo poderoso, né? Então, visto dessa forma, dentro da estrutura de uma religião, o misticismo pode ser visto como a busca do indivíduo por um contato imediato com o poder supremo. Portanto, se toda a comunidade está trabalhando com essas formas mediadas de ritual, mito, doutrina e moralidade, o místico é aquele que assume individualmente a responsabilidade de fazer contato direto com esse poder final, com esse poder último, com esse poder definitivo. Não precisa estar em oposição às formas mediadoras, mas ele procura ir além delas. Mais uma vez, transcender essa mediação. O termo misticismo mantém aqui alguns elementos da sua etimologia grega e do seu uso nos cultos que eram chamados de mistérios gregos. Vamos acrescentar mais esse termo aqui na nossa lista de definições iniciais da primeira aula. O mistes, em grego, é aquele que é iniciado em um culto, mistes. E assim ele ganha acesso a um status e uma tradição, um corpo de conhecimento que não está disponível para aqueles que não são iniciados. O mistes, o místico, é aquele que vai a um lugar guiado por outro. Ele tem um contato naquele lugar com o que é definitivo, com o que é último, e é, portanto, transformado, modificado. Dessa maneira, o termo místico, nesse contexto, é geralmente utilizado para designar um indivíduo e não um grupo.
e sugere, portanto, a entrada num novo domínio e a um acesso de conhecimento que não estão disponíveis a outros e não totalmente exprimíveis na linguagem comum, né? Os antigos mistérios, eles tinham o que se chamava de disciplina arcana, a disciplina do segredo. Era proibido revelar aos que não são iniciados o que exatamente se vivenciava no contato com o definitivo, contato com o último. O termo final que nós temos que definir aqui é oração. Termo simples, aparentemente. A oração, em geral, é a prática da comunicação humana com respeito ao divino. A oração comunitária, a oração dentro de uma religião, geralmente assume uma forma verbal. É falada normalmente e pode consistir numa petição, que é o louvor, né? Eu estou exaltando aquele divino, numa confissão, em votos ou em hinos. Todos nós estamos familiarizados, em maior e menor escala, mas no Ocidente é bem comum estarmos familiarizados com as diversas formas verbais do discurso religioso. A oração dos místicos, às vezes, envolve palavras, mas, e isso é importante, muitas vezes ela transcende, vai além da fala comum, e isso acontece de duas maneiras, seja através de alguma forma de fala estática, com X, isso é, falar em línguas, recitar os nomes divinos, a repetição, né, de uma oração, de um Pai Nosso, algo assim, correlacionando rapidamente as palavras com a respiração. Todas essas técnicas, ou também pode consistir simplesmente no silêncio, na contemplação, na meditação ou na oração silenciosa. Você fala para dentro, você fala para si, fala consigo e fala através do pensamento. A lembrança é quase universalmente atestada como um elemento, então, do misticismo. A realidade comum nos permite falar de uma forma comum. A pretensão de ter contato com aquilo que é extraordinário significa que falar se torna pouco, se torna um ato deslocado, seja na forma de fala estática ou pelo silêncio. Uma série de questões vão nos preocupar quando começarmos a estudar a tradição mística dessas religiões ocidentais. A primeira questão seria a seguinte: qual é a construção da realidade que se torna pressuposta pela prática do misticismo, né? Porque é obviamente muito diferente daquela que nós encontramos no comércio e no consumismo contemporâneos. A primeira premissa é que existe uma dimensão de ser muito maior e mais verdadeira do que aquela visível aos nossos sentidos, do que isso é real. Os muçulmanos falam de al-Haq, A-L-H-A, dois Qs. Al-Haq é o real. O real é o maior. Não é transitório, é permanente. É mais verdade. Disponibiliza conhecimento real e não apenas opinião. A segunda premissa é que existe algo dentro do ser humano que lhe permite ter acesso a essa dimensão da realidade, quer seja a alma, quer seja o espírito, quer seja uma centelha da luz divina. Algo no ser humano que lhe permita entrar em contato com aquilo que é mais real do que aquilo que se vê, que está diante dos cinco sentidos. E, em terceiro lugar, obviamente, vai surgir aí uma modificação nesse contexto, que é a premissa de que aqueles que já obtiveram acesso a esse nível de ser, eles podem instruir outros nos métodos para obtê-lo. O misticismo, ele inclui tanto a experiência quanto a instrução nessa experiência. Uma outra questão que vai surgir é qual é a relação entre o esotérico com X e o esotérico com S no misticismo, né? Deixa eu explicar esses dois termos, porque quase nunca a gente tem a oportunidade de falar sobre isso. Muitas vezes, nesse curso, vamos usar esses termos: esotérico com X e esotérico com S. O esotérico com X é aquilo que é exterior.
ele é visível, é externo, está aberto a todos, é público. É, por exemplo, um ritual. O esotérico com S é o interior, é o que é oculto, é invisível, ele é mais secreto. E a questão fica, portanto, como funcionam o elemento exterior e interior, o esotérico com X e o esotérico com S, no misticismo. Existem duas maneiras de ponderar essa questão. A primeira é como que o misticismo se relaciona com essas observâncias externas, com uma missa, com um rito, com a leitura de uma Torá feita de forma coletiva por um rabino, ou a lavagem de pés na entrada da mesquita, né? Então, como que o misticismo se relaciona com essa observância externa que são compartilhadas por uma comunidade religiosa? Até que ponto os místicos afirmam ou menosprezam o que outras pessoas religiosas estão fazendo aí dentro das suas práticas religiosas? E nós vamos ver, claro, muitas respostas diferentes em relação a isso. Nós veremos, às vezes, que a religião esotérica com X tende a evitar a esotérica com S. Então, a religião exterior tende a evitar a religião interior, ou o elemento interior da religiosidade. Veremos em outros momentos que os praticantes daquilo que é interior, esotérico com S, vão desprezar o que é exterior, o esotérico com X. É uma relação difícil entre esses dois, uma relação complexa. Mas a segunda maneira de colocar a questão é como é que as experiências interiores de contemplação ou de êxtase vão encontrar expressão exterior nos símbolos do gesto, da linguagem. E assim nós vamos descobrir que mesmo que uma experiência não seja mediada, mesmo que psiquicamente eu entre em contato com o que é definitivo, com o que é último, se eu vou expressar essa experiência para outras pessoas, eu devo usar símbolos esotéricos com X, exteriores, que são disponibilizados pela tradição religiosa em particular. Portanto, o esotérico com S e o esotérico com X, né? O interior e o exterior estão sempre relacionados de alguma forma. E eu vou argumentar no decorrer desses nossos encontros que, na verdade, há uma tensão muito saudável que opera entre elas. Uma outra questão é por que que os místicos escrevem e por que escrevem o que eles fazem. Certamente, muito mais místicos vão deixar de escrever do que escrever. Lembre que isso é algo para ser experienciado. A grande maioria das pessoas que praticam a oração mística, eles não são autores. Mas para aqueles que criam obras, não está muito claro por que criam essas obras. Alguns escritos místicos certamente servem como instrução para ensinar o caminho aos outros. Alguns vão servir como especulação, envolvendo a tentativa de colocar de uma forma ordenada aquilo que se vivenciou na oração, e mesmo, eu vou sugerir isso em vários momentos do curso, às vezes a escrita serve até como uma forma de expressão. Isso é, o místico realmente tem experiências através do ato da escrita, de modo que a escrita de visões seria em si um meio de manifestação do visionário. Uma última questão que eu quero considerar aqui, antes de entrar de fato no curso e sair do terreno das definições, é a questão das fontes. Quais são as fontes que nós temos à nossa disposição para entrar, para se aventurar nesse mundo aparentemente misterioso dos misticismos, né? Dos misticismos das religiões do Ocidente? E será que nós podemos pegar um livro e ler tudo isso? Olha, alguma literatura das três tradições místicas está disponível em língua portuguesa. Aqui e acolá nós temos, se procurarmos, inclusive feitas em pequeno lote, em edições limitadas, em editoras dentro mesmo do ambiente religioso, financiamento coletivo, a gente acha alguns tratados, poesia, instruções, escritos de sabedoria, orações, narrativas, tanto do judaísmo, do cristianismo, quanto do misticismo. Mas eu devo deixar bem claro para vocês que essas traduções são um fenômeno praticamente do século XXI. É tudo muito recente. Se você puder, se isso for factível a você, faça um favor a si mesmo e procure
o número ainda maior de traduções que estão disponíveis em outras línguas que não o nosso português. Nós temos muita coisa em inglês, em espanhol e na maioria das línguas europeias. E, mais uma vez, tenha em mente que muitos dos grandes escritos místicos só foram disponibilizados, por exemplo, no inglês. Não tem nenhuma outra língua ocidental que não seja o inglês. Então, nós temos relativamente pouco tempo desse fenômeno de estudo do misticismo de forma séria, acadêmica, com escrutínio, e isso, portanto, é algo do século XXI que a gente tem que ter paciência, até novos livros surgirem, novos estudos começarem a sair de forma mais contundente. E uma observação mais significativa ainda é que essas fontes em inglês e em outras línguas, elas representam, na verdade, uma pequena porção das obras nas línguas originais dos místicos. Apenas uma pequena porção. Então, se você tiver a sorte de poder ler textos em latim, né, textos em hebraico bíblico ou rabínico, você tiver condições de ler textos no árabe, você está no melhor dos mundos, porque você vai ter acesso aos originais, né, ao grego também, ao aramaico. E, geralmente, o que a gente vê quando monta um curso como o nosso é o que a gente pode chamar do top 10, né? Quer dizer, a parada de sucessos, aquelas obras místicas que todo mundo reconhece como extremamente importantes e que, por isso, vão ser encontradas, inclusive, em português, porque há um interesse editorial em traduzi-las e em publicá-las. Mas, repito, há uma vasta quantidade de literatura não só traduzida nos outros idiomas europeus, mas também nas línguas originais, hebraico, grego, latim, né, árabe, persa, que permanecem não editadas, não traduzidas e, portanto, indisponíveis para aqueles que não são místicos dentro dessa tradição. Então, é um tema que aqui só vai começar para você. Se você, de fato, se interessar, é o caminho para você se aprofundar cada vez mais. Se for um tema de mera curiosidade, quero acreditar que eu apresento a vocês o estado atual dos estudos do misticismo das grandes religiões ocidentais no século XXI. Então, aqui você está diante de uma fonte infinita de estudo e encantamento que você pode sempre escolher mergulhar ou não. Deixa eu encerrar essa primeira parte da nossa aula inicial falando um pouco sobre como é que a gente vai avançar nessas aulas, nesse curso. Nós vamos abordar tudo isso numa sequência fundamentalmente cronológica para cada uma das tradições, começando com o judaísmo, depois com o cristianismo e, por fim, o islamismo. Eu vou tentar conscientizar vocês, à medida em que a gente avança nessas unidades, sobre as formas como as coisas acontecem nessas tradições, né? Não é uma ideia de simplesmente eu falo de judaísmo, depois do cristianismo, depois do islamismo, mas nós temos que, de alguma forma, organizar a temática. Então, aqui, dentro desse contexto, nós vamos, na aula de hoje e na próxima, apresentar os elementos que vão formar a estrutura daquilo que a gente chama de tradições esotéricas, né, externas. Do que nós estamos falando quando mencionamos judaísmo, cristianismo e islamismo. E assim a gente populariza o curso para que quem não tem trânsito nas ciências da religião também possa aproveitar ao máximo esse conteúdo. Quais são essas grandes famílias religiosas? Quais são as suas semelhanças, as suas diferenças? Né? Então, isso a gente vai falar já agora no segundo bloco. E então, depois, no nosso próximo encontro, eu vou voltar à base bíblica do simbolismo místico, que é de extrema importância, porque os mesmos temas que se encontram nas narrativas bíblicas são trabalhados e retrabalhados ao longo de toda a história do misticismo no judaísmo e no cristianismo, de forma direta, e no islamismo vai aparecer de uma forma indireta. O islamismo também tem algo a dizer. E o tratamento, a abordagem de cada tradição e do misticismo dentro de cada tradição, ela procura deixar claro o que é distintivo, né? Assim como o que é comum. A minha ênfase vai ser na literatura mística produzida por grandes mestres da tradição. Eu vou tentar deixar esses místicos falarem por si mesmos,
tanto quanto possível, mesmo que para isso eu tenha que trazer traduções próprias de trechos desses elementos que estão disponíveis em outras línguas, e assim também trazendo a vocês uma abertura inicial àquilo que não está disponível em português. Esse é um curso no qual você vai ouvir uma boa quantidade de citações de escritores místicos, para a gente sentir que a gente botou a mão na massa mesmo e entrou no mundo deles. E vai ser através do exame dessa literatura mística que eu vou tentar colocar questões analíticas relativas ao próprio misticismo. Esse não é um curso no qual eu pretendo provar que o misticismo é real, nem muito menos que o misticismo é bobagem. Esse curso é, antes de qualquer coisa, um curso sobre o que os místicos escreveram e o que nós podemos aprender criticamente a partir do exame dessa literatura mística. Embora o foco esteja no exame das fontes clássicas do passado, cada unidade do curso vai ser concluída com um tópico fazendo consideração das práticas do misticismo, tanto do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, nos dias de hoje. É importante trazer isso para a atualidade e ver, né, com essa forma podem afetar o cotidiano no século XXI. E aí a gente encerra lá na nossa 20ª aula com um conjunto de questões relativas à veracidade das informações e das afirmações místicas. Eu vou voltar a essa questão. Será que tudo isso é uma grande bobagem ou há algo aqui além do que parece? E há essa questão da visibilidade, ou, portanto, a viabilidade do misticismo num mundo muito mais secular como o nosso mundo do século XXI. Em suma, esse é um curso que nos expõe as notáveis visões da realidade sustentada por alguns dos escritores mais fascinantes do nosso passado religioso, e você vai, creio eu, achar isso tudo muito intrigante, interessante. A grande questão é se algum de nós vai olhar para esses autores, para esses místicos, e os ver além da curiosidade, né? Será que podemos ver neles uma certa pertinência, uma certa validade para as nossas vidas? Isso é uma decisão individual e a experiência de cada um vai ser bastante diferenciada, né? Mas o importante é que a gente se permita seguir nesse fluxo juntos e assim, de uma forma coletiva, tudo fica mais interessante. Bom, vamos prosseguir com essa primeira das duas palestras preliminares que vão fornecer uma estrutura para a nossa consideração do misticismo no judaísmo, no cristianismo e no islã. Até aqui, como vocês viram, eu apresentei algumas questões iniciais, algumas definições, tentando localizar esse fenômeno chamado misticismo em relação à religião e especificamente em relação à experiência, à vivência aí religiosa. Agora, vamos considerar algumas semelhanças, algumas diferenças que são familiares entre as três tradições religiosas. Parte do que eu digo aqui, talvez como tudo o que eu falei na primeira parte da aula, já pode ser do seu conhecimento, mas penso eu que há uma virtude em afirmar o óbvio antes de passar para o mais obscuro. Para começar com o óbvio, então, judaísmo, cristianismo e islamismo são comumente agrupados como povos do livro, religiões ocidentais. Essa designação religiões ocidentais, ela é muito inadequada, ela é muito, ao mesmo tempo, inadequada, mas também apropriada. Porque se a gente entende ocidental como algo geográfico ou demograficamente, é uma caracterização imprecisa, porque hoje o Ocidente ele é identificado com a Europa e as Américas, e embora as três tradições tenham surgido geograficamente na origem mais ocidental do que o hinduísmo, o budismo, mas é fato que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo todos tiveram seu fundamento no que hoje a gente chama de Oriente Médio, né? Então, pensar nisso é algo fundamental. E eles carregam dentro de si um DNA que simplesmente se recusa a ser equiparado ao que consideramos como Ocidente. Demograficamente, todas as três religiões, acima de tudo o islamismo e o cristianismo, têm adeptos em todas as partes do mundo. Existem comunidades judaicas na África, na Ásia, na América Latina, existem cristãos no Líbano, no Iraque e na Coreia do Sul. Eles estão por todo lado. Também tenho muçulmanos na França,
na Rússia e na Malásia. Embora o judaísmo retenha alguns elementos de família, tanto o cristianismo como o islamismo vão transcender a ideia de etnicidade. O judaísmo não tanto. São verdadeiramente religiões mundiais, em termos demográficos, portanto, geográfica e demograficamente, chamar essas religiões de ocidentais é bastante inapropriado. Mas se a gente entende o termo como a influência cultural e o tipo religioso, então a designação tem algum mérito, tem alguma razão de ser. Essas três tradições que surgiram no Oriente Médio tendem a se deslocar geograficamente em direção ao oeste e não para o leste, vão em direção ao Ocidente, não para o Oriente, e vão exercer a sua primeira e maior influência na cultura ocidental, seja como formativa, como no caso do judaísmo e do cristianismo, ou como desafio, né? No caso do judaísmo e do cristianismo. Então, nós vemos aí a filosofia medieval europeia, por exemplo, que é impossível de ser compreendida sem o desafio postulado pela filosofia islâmica. Mais importante ainda, essas três religiões partilham características familiares comuns que vão distingui-las da família oriental, do hinduísmo, do taoísmo, do budismo, que também compartilham características em comum. Então, embora esse termo ocidental seja um termo problemático, seja um termo duvidoso, não seria de todo um erro considerar essas três tradições de forma coletiva, devido à sua semelhança, devido às suas familiaridades. Então, deixa eu começar com alguns dos elementos comuns óbvios que eles claramente partilham, embora a compreensão à prática precisa mesmo desses elementos partilhados esteja sujeita a variações dentro de cada um. Mas, obviamente, essas três religiões partilham uma compreensão de Deus em relação ao mundo que é distinta tanto das antigas religiões, das quais surgiram, como das grandes religiões do Oriente. Essas são religiões monoteístas. Antes do judaísmo e do islamismo, as religiões politeístas é que eram a norma. Politeísta significa a percepção do divino distribuído entre muitas pessoas divinas, uma espécie de família extensa, cada membro do qual controla algum aspecto da realidade. Da mesma forma, o mundo greco-romano, do qual surge o cristianismo primitivo, era igualmente politeísta. Assim, cada uma dessas tradições afirma que existe apenas um poder definitivo no mundo, em contraste com uma difusão de poderes divinos. Talvez, melhor dizendo, não que exista um poder definitivo no mundo, mas que haja um poder último, que não é do mundo, mas que é a fonte e o objetivo do mundo. Nas religiões monoteístas, o poder divino não é distribuído, mas é concentrado. Deus é chamado de santo, o que significa que Deus é outro. Deus é diferente de tudo que se pode ver no domínio empírico. Ele está além. Para se aproximar de Deus, portanto, é preciso se tornar outro também. É preciso se tornar santo. A noção do que significa unidade, contudo, em cada uma dessas tradições, vai se tornar altamente problemática, não só por causa da influência do misticismo, mas esotericamente com X. Todas as tradições, né, dos rituais, judaísmo, cristianismo e islamismo, são religiões monoteístas. Existe apenas um Deus. Além disso, esse Deus criou o mundo, tudo que vemos, e o mundo é real, mas relativo. É distinto de Deus, mas também depende do Criador, e depende do Criador a cada momento, de modo que Deus e o mundo estão constantemente relacionados. Nessas tradições, a criação não é algo que aconteceu há muito tempo. A criação seria um processo contínuo pelo qual aquilo que não existe passou a existir. É um processo de transformação que judeus, cristãos e muçulmanos entendem por criação. Porque Deus criou o mundo real, isso significa que em cada uma dessas tradições, a materialidade tem algum valor, né? Tem alguma implicação nessa ideia de criação. As coisas materiais não são desprezadas em si mesmas, né? Como sendo algo ilusório.
elas são antes reais. Elas simplesmente não são definitivas, mas são reais. E porque a matéria é real, o corpo é real, o tempo também, porque o tempo é o corpo em movimento. Essas tradições afirmam a validade do corpo, a validade do tempo, a validade da história. E porque essas tradições afirmam o valor do corpo, o valor da materialidade, isso significa que cada uma dessas tradições luta com o que é particular, ou seja, baseado em corpos reais, lugares reais, coisas reais e com as suas reivindicações universais. Como unir o que é particular e o que é definitivo, o que é último? Nós vamos ver que os místicos têm várias maneiras de tentar lidar com esse tipo de problema. Esse Deus que criou o mundo também tem um caráter. Deus é inteligente, tem vontade, tem um caráter todo poderoso, é um doador de vida, cheio de misericórdia e justiça, e Deus é fiel à criação dele mesmo, a criação do próprio Deus. Como Deus é concebido não impessoalmente, mas pessoalmente, todas essas tradições compartilham a convicção de que Deus procura se comunicar com os humanos através de um processo que tanto o judaísmo, o cristianismo e o islamismo identificam pelo mesmo nome, revelação. Deus busca ser conhecido e compreendido pelos humanos, e nesse aspecto, a beleza do mundo de Deus é ao mesmo tempo uma dádiva e uma espécie de distração. Existe essa sensação de que a beleza do mundo pode cativar tanto pela sua realidade, que as pessoas podem ficar confusas sobre a diferença entre a criação e o Criador e tendem a se concentrar na criação e não no Criador. Por essa razão, todas as três tradições são religiões proféticas, são religiões do livro. E essas duas coisas andam juntas. Deus, como eu disse, revela através da criação. Mas como os humanos tendem a ficar confusos, ficam distraídos pela criação, ou seja, se tornam alienados, né, que é o conceito filosófico de se tornar alijado da própria criação, Deus escolhe certos seres humanos através dos quais a comunicação vem na forma direta para ser estabelecida. São os profetas. Moisés é um profeta, Jesus é um profeta, Maomé é um profeta. Na verdade, o Alcorão conta com 27 profetas antes da época de Maomé, né? O selo, o maior de todos os profetas. Os profetas não são pessoas que predizem o futuro. Os profetas são pessoas que, em vez disso, falam em nome de Deus para outros humanos. São aqueles que, no meio de uma conversa comum, ouvem uma palavra adicional que ninguém realmente falou, né? Então, são aqueles que, ao visualizarem exatamente a mesma situação, veem um significado que ninguém mais observa nessa situação. Então, olhando para uma coisa, vem outra. O profeta é alguém que tem uma segunda visão, uma segunda audição, a capacidade de captar o significado maior que é chamado de palavra de Deus no meio da comunicação humana comum e depois oferece essa palavra de significado e de desafio aos outros. Em cada uma dessas tradições, essas profecias estão contidas nos livros sagrados. Para os judeus, é a Torá e explicitamente o Tanakh, os primeiros 5 livros de Moisés, os Nevim, os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. Nessas 3 coleções de composições, temos o texto sagrado judaico. Para os cristãos, são mais ou menos os mesmos escritos que a Tanakh, mas agora chamado de Antigo Testamento, junto com os 27 livros escritos em grego que os cristãos chamam de Novo Testamento, para formar a Bíblia. Para os muçulmanos, o Alcorão seria a revelação de Alá, Deus, ao profeta Maomé. Todos esses têm palavras proféticas que revelam a vontade de Deus para os humanos. Portanto, os profetas não predizem o futuro, eles revelam a vontade de Deus para outros humanos. Ora, em princípio, nas 3 religiões, a vontade de Deus vai aparecer através do impulso profético.
E esse impulso ele pode surgir fora dos textos escritos, fora da palavra escrita, embora não em contradição com a palavra escrita. E essa tensão entre o que está escrito nas Escrituras, como os profetas agem, é uma relação particularmente difícil no caso do cristianismo, onde se pensa que a revelação mais fundamental da palavra de Deus ocorre não num livro, mas numa pessoa humana, né? Nomeadamente a figura histórica de Jesus de Nazaré, um profeta apocalíptico do século I. Além disso, todas as três tradições reconhecem a necessidade de interpretar os livros sagrados. Eles reconhecem que as escrituras têm dificuldades intrínsecas, dificuldades de linguagem poética, de metáfora, de alusão, antropomorfismo, densidade, de símile, né? Falam por comparações, porque foram escritas há muito tempo para as circunstâncias daquela época, né? E a gente para e pensa como é que o que foi dito há 2000 anos vai se aplicar hoje. As escrituras contêm contradições, contêm tensões entre uma parte e outra. Os leitores religiosos, mesmo os místicos, entendem que as escrituras trazem consigo todos esses problemas e reconhecem, portanto, que outras fontes, além do texto escrito, devem ser invocadas como meio de interpretar as escrituras. No judaísmo, é a Torá oral, a tradição da interpretação oral das escrituras. Dentro do cristianismo, é o Espírito Santo. Dentro do Islã, é o hadith do profeta. Hadith. Hadith. Nós vamos falar muito mais adiante no nosso curso sobre o hadith. Mas o papel preciso da inteligência humana ou do raciocínio humano na aplicação dessas fontes adicionais a esses textos sagrados está implícito ou explícito em cada uma dessas tradições. Todas essas três tradições reconhecem que essas interpretações dos livros sagrados são elaboradas em sistemas de normas comunitárias. No judaísmo, é a Talmud. No cristianismo, é uma espécie de combinação do direito canônico com a teologia. No Islão, é a Sharia. Além disso, tendo Deus revelado a vontade sua aos humanos em livros divinos, conforme interpretados dentro da comunidade, todas essas três tradições vão concordar que os humanos são basicamente livres. Essa é uma convicção notável, porque a liberdade dos seres humanos de escolher a favor ou contra Deus está claramente em tensão com uma convicção igualmente forte de que Deus é todo-poderoso. E nós vamos ver que, especialmente no Islão, a tensão entre o poder de Deus e a liberdade humana vai se tornar muito aguda, mas os humanos são livres para responder a Deus. A sua resposta positiva é obediência ou a fé, a submissão à vontade de Deus. A postura adequada da criatura ao Criador é a obediência. O amor nas tradições exteriores, esotéricas, ele é um complemento. A primeira resposta a Deus não é amor, é obediência e fazer o que Deus quer. Qual é a resposta negativa? Os humanos respondem negativamente através da idolatria, da desobediência, da apostasia, do pecado, ou, em termos islâmicos, da evasão, ou seja, da negligência da vontade divina. Finalmente, todas essas três tradições afirmam que essa resposta humana a Deus de obediência, submissão, de fé, é expressa através de atos de justiça e amor para com outros seres humanos. Assim, de fato, correspondendo à piedade para com Deus, estaria a moralidade para com o próximo. Todas essas três tradições partilham a sensação de que a vida individual e comunitária, o propósito do mundo, tem futuro. Todos eles têm o que é chamado de escatologia, uma noção do fim das coisas. Deus, o guardião do livro,
julga os humanos com base nas suas ações. Deus conhece o coração humano e não pode ser enganado, e assim é atribuído aos seres humanos individualmente um futuro, seja de felicidade ou de tormento, com base no julgamento de Deus sobre quem eles realmente são. E o universo, para todas essas três tradições, é mais ricamente povoado do que entre nós, que vivemos num mundo iluminista. Envolve espíritos criados, anjos bons, anjos maus, ou um espírito como o Iblis do Alcorão, que é capaz de fazer escolhas livres a favor ou contra Alá. Deus também trabalha positivamente para o povo como um todo, que é fiel ao Senhor. Então, há uma preocupação com o que o seu povo, com os filhos de Abraão, de que Deus não os abandonará, de que as coisas acabarão bem para eles no longo prazo, de que a sua fé em Deus não será fútil. Escatologia significa que, assim como o mundo teve um começo definido, também terá um final definido. Essas não são religiões do eterno retorno, para usar aqui uma terminologia do Mircea Eliade, grande estudioso das religiões de nacionalidade romena. O eterno retorno, no sentido cíclico do tempo, como a roda do Sansara, das encarnações nas religiões orientais. Elas são religiões lineares, não são, né, religiões reencarnacionistas. São até, em um certo ponto, ressurrecionistas, mas reencarnacionistas, não. Elas são, num sentido teológico, são religiões teleológicas, estão se movendo em direção a um fim, em direção a um objetivo. Em cada uma dessas tradições, a piedade para com Deus é expressa através de certas formas que são divididas, certas formas que são compartilhadas. E em cada uma dessas tradições, vai estabelecer horários, períodos de oração. Eu tenho que orar 3 vezes ao dia, ora 5 vezes ao dia, dando uma atenção especial à oração durante a época dos grandes dias santos no judaísmo, na quaresma do cristianismo, no Ramadã, no caso do Islão. E vão compartilhar as formas de oração, formas verbais de bênção, louvor, petições, movimentos durante a oração, se curva, se prostra, levanta as mãos, faz genuflexão. Tudo isso é compartilhado entre essas três grandes tradições. Isso tudo é esotérico com X, é exterior. Em cada uma delas, o jejum é valorizado como forma de expressar, através da abstenção alimentar, a seriedade do compromisso. Um estudioso chamado Robert Farah-Capine, né? Farah-Capine, pela pronúncia mais literal, certa vez fez uma maravilhosa declaração de que as religiões bíblicas, abre aspas, têm um sentido de festa e jejum. Festa para celebrar os prazeres da vida, jejum para celebrar a tragédia da vida, fecha aspas. Em nenhum lugar da Bíblia se fala como se alimentar. Se fala sobre dieta. Fazer dieta tem uma concepção de vida totalmente diferente. Cada uma dessas tradições tem um firme compromisso de partilhar os bens com os outros, sobretudo com os pobres. Isso é chamado de esmola e é, de fato, o requisito fundamental dos humanos em todas essas três tradições. Eles pensam que, assim como Deus os abençoou, né, e cuidou deles, eles também têm que, em símile, em analogia, fazer o mesmo pelos outros. Devem abençoar e cuidar dos outros. Uma prosperidade desatenta é uma prosperidade profundamente equivocada. Uma prosperidade que negligencia as necessidades dos pobres é condenada em toda parte nessas três tradições. Um ato final de piedade em todas as três tradições é a prática da peregrinação, da busca de um lugar sagrado onde o poder divino possa ser experimentado de uma forma mais profunda. No judaísmo antigo existiam as três grandes festas de peregrinação, quando as pessoas iam para Jerusalém para celebrar, né? No cristianismo, a peregrinação tem sido bastante esporádica,
a tentativa de ir a Jerusalém ou a outros lugares sagrados, vai-se a Roma, vai-se a Cantuária, vai, enfim, a lugares sagrados. E isso é mais enfaticamente exigido no Islã. A Hajj, né, a peregrinação a Meca, é uma exigência do muçulmano devoto, se for financeiramente capaz, também fisicamente capaz, ele deve realizar essa peregrinação. Enfim, eu joguei aqui na mesa uma série de características comuns dessas três tradições. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo também têm pontos importantes de divergência, né? Muitas vezes dentro dessa mesmíssima estrutura partilhada. Primeiro, eles vão discordar claramente sobre qual é o profeta definitivo. Para o judaísmo, Moisés é o profeta definitivo, Jesus não é um verdadeiro profeta, e certamente Maomé não é reconhecido como profeta. No cristianismo, Moisés é considerado um profeta, mas Jesus também é profeta, só que ele é o profeta definitivo. E o Islã reconhece generosamente Moisés e Jesus como profetas, mas é Maomé, de fato, é o profeta definitivo. Cada uma dessas tradições tem diferentes entendimentos da revelação por meio dos livros proféticos. Todos eles têm profecias, todos eles têm livros sagrados, mas a maneira como eles encaram as profecias contidas nos livros sagrados é distinta. O judaísmo e o cristianismo são semelhantes, eles reconhecem a autoria humana das escrituras. Moisés escreveu a Torá, Davi escreveu os Salmos, Salomão escreveu o livro da sabedoria. O Novo Testamento tem a mesma visão, né? Paulo escreveu as epístolas, João, Marcos, Lucas e Mateus escreveram os quatro evangelhos canônicos. A autoria humana é reconhecida e, além disso, as escrituras permanecem sagradas, mesmo quando são traduzidas. Um judeu está realmente lendo a Tanakh, uma tradução para o português, não simplesmente em hebraico. Um cristão está realmente lendo a Bíblia quando a Bíblia está traduzida e não simplesmente deve lê-la no aramaico ou em grego, né? A concepção do livro sagrado do Islã, no entanto, é muito distinta. Primeiro, que não é de autoria humana, o Alcorão é, segundo os muçulmanos, a palavra direta de Alá, que é ouvida e repetida pelo profeta Maomé, Muhammad. Em segundo lugar, o Alcorão é sagrado apenas em árabe, ou seja, na língua original. Se a gente lê o Alcorão em português, nós não lemos o Alcorão. Estamos lendo uma interpretação do Alcorão que, portanto, não tem nenhum valor sagrado. Essas três tradições atribuem diferentes níveis de autoridade aos textos sagrados. Claramente, isso ocorre e vem a partir do que eu acabei de falar. O judaísmo não considera o Novo Testamento nem o Alcorão como algo oficial. O cristianismo aceita o Antigo Testamento, como ele chama, como oficial, mas apenas quando lido através das lentes do Novo Testamento, e não reconhece o Alcorão como revelador. O Islã pode até, né, de uma certa forma, aceitar o Antigo Testamento e o Novo Testamento como livros proféticos, porque, claro, eles reconhecem Moisés e Jesus na qualidade de profetas, mas esses profetas somente são entendidos dentro do islamismo através da reescrita desses livros que se encontra no Alcorão. Em outras palavras, Deus entregou livros sagrados tanto aos judeus quanto aos cristãos, mas, como diz o próprio Alcorão, eles bagunçaram os livros. E judeus e cristãos meio que bagunçaram as escrituras, e assim o Alcorão fornece aquela visão final e oficial dessas escrituras. Essas três tradições discordam sobre o messianismo, ou seja, a expectativa de que o Messias vá aparecer. No judaísmo, o messianismo tem sido uma característica esporádica e não necessariamente dominante na tradição
judaica. Há momentos em que o messianismo tem sido uma característica muito importante no judaísmo, no século, por exemplo, do século I antes de Cristo ao século II depois de Cristo, ele se torna particularmente importante, esse messianismo judaico, e depois de novo no século XVII. Mas isso não vai acontecer sempre. O cristianismo, em contrapartida, é totalmente definido pela convicção de que Jesus é o Messias. Tanto que os cristãos categorizam erroneamente os judeus como aqueles que ainda aguardam o Messias, o que seria uma deturpação completa da visão do que é o judaísmo. E no Islã, o Messias ele é significativo apenas dentro de uma seita, ou seja, a seita xiita, com a expectativa do Mahdi, M-A-H-D-I. Essas tradições colocam uma ênfase diferente, mesmo nos elementos que são compartilhados, porque a lei é central para o Islã e o judaísmo de uma forma que não é no cristianismo. A lei sempre foi problemática no cristianismo, mas no judaísmo e no islamismo ela é essencial. A peregrinação tem sido importante para o Islã e até necessária, de uma forma que é menos importante no judaísmo e no cristianismo. O cristianismo tem um conjunto de rituais muito mais elaborados a nível esotérico com X, né? Por exemplo, os 7 sacramentos, que é uma coisa que não aparece nem no judaísmo, muito menos no islamismo. O judaísmo e o islamismo são muito mais simples em termos esotéricos com X, ou seja, em termos rituais. E eu gostaria de alertar vocês para o grande significado dentro da tradição mística das concepções cristãs do sacramento que é denominado Eucaristia, especialmente a convicção de que na Eucaristia há uma presença real do corpo e do sangue do Senhor ressuscitado, Jesus Cristo. Isso será extremamente importante, especialmente para os místicos cristãos medievais. Finalmente, todas essas tradições tiveram visões políticas e papéis distintos na história. Embora a lei de Moisés tenha sido escrita como a lei para uma sociedade, nomeadamente a antiga, o antigo reino de Israel, o judaísmo clássico tem sido uma minoria diaspórica. Foi espalhada por todo o mundo em culturas dominantes e teve que subsistir com uma intensa identidade separatista moldada em torno do estudo da Torá desde a queda do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Teve que tentar encontrar um lugar dentro de uma maioria gentia, muitas vezes hostil, e deve ser dito que ao longo da história os muçulmanos têm sido muito mais hospitaleiros com os judeus do que, por exemplo, com os cristãos. A experiência de emancipação dos judeus no século XIX, a experiência do Holocausto no século XX, vão ameaçar a própria existência do judaísmo. E Israel é um Estado judeu no mundo atual. Mas essa é uma realidade profundamente ambígua para os judeus mais observantes. Né? O sionismo, o esforço para regressar a uma pátria judaica, teve por trás tanto um impulso secular como um impulso religioso. E hoje, no Estado de Israel, há uma tensão entre aqueles que querem que Israel seja religiosamente um Estado judeu e aqueles que desejam que Israel seja um Estado secular, um lugar onde todos os judeus possam ficar seguros. O cristianismo começa sem nenhuma visão para a sociedade. O Novo Testamento foi escrito para pequenas comunidades espalhadas por todo o mundo mediterrâneo. O Novo Testamento não tem visão de como ordenar as coisas no plano político, mas o cristianismo passou por mudanças políticas dramáticas. No século IV depois de Cristo, passou de uma minoria perseguida para se tornar, de fato, a religião do Império Romano. E a cristandade, que é esse estranho amálgama, né? Essa estranha mistura de características religiosas e políticas, vai se envolver, então, em batalhas seculares contra os infiéis, entre aspas, né? Os muçulmanos, em nome de Cristo, que são as cruzadas, a perseguição aos judeus, a supressão dos ditos hereges cristãos.
a desestabilização do cristianismo que vai surgir através das revoluções políticas do século XVIII ao século XX e que vai levar ao que nós chamamos hoje de era pós-constantiniana, cria visões, ainda hoje, entre os cristãos, sobre o fato: será que o cristianismo deve ou não tentar voltar à cristandade, né? O cristianismo deveria ficar satisfeito por ser, como o judaísmo, uma religião da diáspora, ou deveria tentar recriar um Estado cristão? O Islã começa com uma visão política definida desde o começo, mas teve uma capacidade, digamos, inconsistente de aplicá-la. A Sharia não é uma lei religiosa, mas sim uma forma de estruturar toda a vida de acordo com a vontade de Alá. E a primeira grande expansão do Islã vai envolver formas militares de agir, assim como negociações políticas entre estados. Mas depois de um longo período de ascensão cultural e política, quando o Islã governou desde a Península Ibérica, no extremo ocidente europeu, até a Índia, no Oriente, o Islã entra num longo período de declínio político. E os movimentos de reforma no Islã hoje defendem uma visão anterior do Islã, não como uma religião para o indivíduo, mas antes como uma situação em que as nações também são islâmicas, ou seja, as nações também são submetidas à vontade de Alá, e não apenas o homem é submetido à vontade de Alá, né? Portanto, o muçulmano, que seria exatamente o homem submetido à vontade de Alá, ele se diferencia, né, do Islã, que é a terra submetida a Alá, né? E nessa estrutura a gente vai criando fenômenos para poder trabalhar. Eu acho que aqui está o suficiente para o nosso primeiro encontro. São muitos tópicos, eu sei, muitas definições. Considere a possibilidade, caso esses temas sejam inteiramente inéditos a você, de assistir novamente esse nosso primeiro encontro. E na próxima aula, a gente vai fechar essa dupla de palestras conceituais, falando das origens bíblicas do misticismo ocidental, antes de abrir o nosso módulo dedicado ao judaísmo. Até o próximo encontro.